Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Epístola de Judas, versículos 3 e 4. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu agradeço a você por estar aqui comigo, te convido a permanecer comigo aqui durante todo esse vídeo e se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal, que você possa aí curtir esse vídeo, compartilhar e também comentar. O seu comentário é sempre muito bem-vindo aqui neste canal. Muito bem, o texto de hoje, na epístola aqui de Judas, já fala de um problema existente desde a igreja primitiva, ali os primeiros dias da igreja, quando a igreja começa a se expandir, né? Não só entre os judeus, mas agora entre os gentios, as heresias começam a se infiltrar no ensino bíblico, no ensino que a Bíblia ainda não estava montada, mas o ensino cristão já começava a sofrer ataques por parte de seitas que começavam a se proliferar e a ensinar falsas doutrinas. O objetivo desse vídeo de hoje é falar sobre o que seria uma seita, como identificar uma seita. Esse é um problema que sempre existiu e vai nos acompanhar sempre. Nós lidamos contra o inimigo das nossas almas. Nós lutamos contra o pai da mentira. Em João 8,44, Jesus fala que o diabo é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, ele mente desde o princípio e é o pai da mentira. Então nós temos que entender que por trás de toda seita, de toda heresia, existe uma influência maligna, querendo desviar as pessoas da verdade bíblica, da verdade da salvação em Jesus Cristo. Uma seita, ela é um movimento religioso, geralmente é dissidente, né? Sai de alguma religião e começa por divergências, né, doutrinárias, acaba se separando, sendo dissidente e funda uma nova religião, uma seita no caso, que vai ali trabalhar, que vai ensinar falsas doutrinas, doutrinas que vão divergir da doutrina ortodoxa. No nosso caso, divergir da doutrina bíblica, daquilo que a Bíblia ensina. Então, essas seitas vão ensinar heresias. Uma heresia é um ensino que que é fora, né? Ele vai se chocar com a verdade bíblica. Muitas vezes o que dificulta lidar com as seitas é o fato delas se apresentarem como bíblicas e algumas se apresentam como sendo cristãs. É o que nós chamamos de seitas pseudo-cristãs, que se apresentam como cristãs, mas negam a graça de Deus, assim como aqui a epístola de Judas fala no versículo 4, da negação de Cristo, da negação da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, o que muitas vezes dificulta é essa aparência, é uma seita se apresentar com Bíblia, apresentando como um estudo bíblico, que na verdade a Bíblia não passa apenas de um disfarce, porque muitas vezes na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, eles vão apresentar um outro ensino que não o ensino bíblico. Vão usar a Bíblia, muitas vezes, totalmente fora de contexto, usando textos fora de contexto para, ali no caso, camuflar as heresias que eles apresentam. A leitura da palavra de Deus, puramente da palavra de Deus por si, já nos ajuda bastante a entender, a discernir, no caso ali, a distinguir
o que seria uma seita, ou um ensino falso das Escrituras. Em um livro que eu estudei há uns anos atrás, chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, eu vi um exemplo que eu achei que valeria a pena compartilhar com vocês hoje. Nesse livro, fala de como distinguir o falso do verdadeiro. E ali o autor desse livro, ele conta uma história, um fato, né, que ocorreu no norte dos Estados Unidos, na divisa com o Canadá. Estava havendo o quê? Uma entrada muito grande de dólares falsos. Então, essas pessoas falsificadoras estavam passando dólares falsos, negociando dólares falsos ali, entrando pela fronteira com o Canadá. E aí montou-se uma missão, um grupo de policiais para trabalhar exclusivamente para a detecção de dólares falsos, para trabalhar para detectar dólares falsos, né? Procurando isso, tentando localizar esses criminosos, né? Então eles teriam que ser especialistas em detectar os dólares falsos. E esse grupo de policiais foi para um centro de treinamento especializado e ali foi dado a eles notas de dólares. E quando eles começaram a examinar, eles viram mas esses dólares não são falsos, são dólares verdadeiros. E aí o instrutor falou exatamente isso. Vocês vão se tornar especialistas em dólares verdadeiros, porque quando vocês forem especialistas no dólar verdadeiro, vocês, quando pegarem um falso na mão, vocês vão facilmente detectá-lo. E é exatamente isso. Aqueles homens, eles começaram a examinar, a apreciar todos os detalhes da nota verdadeira, a sua textura, a sua pintura, o seu desenho, o tato, tudo aquilo que eles pegavam ali, sentiam ali o relevo das letras e tudo mais, todos os detalhes minuciosamente foram estudados, de forma que ao pegar uma nota falsa na mão, de olhos fechados, eles já distinguiam até pelo tato que aquela nota não era verdadeira. E o que o autor estava querendo nos transmitir ali naquele livro? Que nós só vamos distinguir os ensinos falsos quando nós conhecermos a palavra de Deus, conhecer o que é verdadeiro. Quando nós conhecemos o que é verdadeiro, nós vamos facilmente distinguir o ensino falso. O apóstolo Paulo, ele dá um aviso para a igreja da Galácia, que também sofria com ataques, né, de falsas doutrinas, e ele fala na carta aos Gálatas, eu já citei esse versículo aqui nos meus primeiros vídeos, e ele fala aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Ele enfatizou isso. Ou seja, o evangelho que Paulo apresentava era o quê? As boas novas em Cristo Jesus, a salvação em Jesus Cristo. Paulo, ele fala repetidas vezes que o assunto dele era Cristo e este crucificado. Ele falava da salvação em Jesus Cristo, da necessidade do arrependimento e fé em Jesus Cristo. Ele falava da graça de Deus em Cristo. Ele falava da obra de Deus em Cristo Jesus. E da necessidade de apenas crermos em Jesus Cristo para sermos salvos, sem as obras da lei. Ele discorre sobre isso de forma muito profunda na carta aos Romanos, onde ele trata da salvação, da justificação pela fé. E ele chega ali no capítulo 8, versículo 1, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja,
a pessoa em Cristo Jesus já estaria livre da condenação da lei, porque Cristo cumpriu toda a lei. E cumprindo toda a lei, ele nos substituiu na morte ali naquela cruz, para que pela fé agora no seu nome nós fôssemos salvos da condenação da lei, pela fé em Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, examinando as Escrituras, lendo a Bíblia, lendo os Evangelhos, lendo as cartas de Paulo, lendo Atos dos Apóstolos, facilmente nós vamos entender qual é o centro da pregação, qual é o centro do Evangelho, qual é a mensagem principal da Bíblia. Eu falo sobre isso em alguns vídeos anteriores, onde eu falo da diferença. Hoje eu me propus aqui, eu não preciso citar aqui nomes de seitas, de organizações, mas vocês facilmente vão entender do que eu estou falando. E então o que eu quero trazer para vocês hoje é o que nós devemos examinar. Quais são as características que facilitam a detecção de uma seita? Uma seita ensina falsos ensinos fora de contexto, muitas vezes utilizando a Bíblia. Mas, quando nós lemos a Bíblia, somente a Bíblia, sem livros adicionais, você pode facilmente chegar à conclusão e ao entendimento daquilo que a Bíblia realmente está ensinando. E quando nós notamos que o ensino da Bíblia difere daquilo que essa organização, essa seita está ensinando, facilmente nós vamos detectar. Volto ao exemplo do dólar verdadeiro. Quando você conhece o dólar verdadeiro, quando você pegar um falso, você vai detectar facilmente. Então nós temos que se apegar no verdadeiro, ler a palavra de Deus, examinar as Escrituras. Eu falo aqui num dos meus primeiros vídeos sobre o caráter da pregação. Quando nós vemos um ensino, as pessoas trazerem algo que está totalmente, que difere muito do ensino, por exemplo, dos apóstolos e dos discípulos, Jesus dá uma ordem, ele dá uma ordem muito clara sobre o que deveria ser pregado. Jesus fala que, ali no final do Evangelho de Lucas, sobre que os discípulos deviam falar do quê? Da sua morte e ressurreição, da necessidade do arrependimento para o perdão dos pecados. E ele conclui ali no final do capítulo 24, que ele diz, e destas coisas sois vós testemunhas. Destas coisas, que é o quê? A sua morte e ressurreição, a necessidade do arrependimento para o perdão dos pecados. É dessas coisas que vocês serão testemunhas. Em Atos 1:8, ali Lucas registra de forma bem clara, Atos 1:8, quando Jesus diz que do alto eles seriam revestidos do poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. E nós vamos ver o quê? De quem os apóstolos, de quem os discípulos eram testemunhas. É só nós lermos ali o livro de Atos e que nós vamos ver logo no começo os apóstolos, os discípulos sendo testemunhas de Jesus Cristo, testemunhando da sua morte e ressurreição, testemunhando da necessidade do arrependimento para o perdão dos pecados. Então, dessa forma, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos facilmente detectar, ver a diferença entre o que uma seita ensina e o que a Bíblia ensina. Nós temos outras coisas, né? Uma das principais é a centralidade da mensagem. A mensagem é facilmente, quando nós vemos a mensagem do Evangelho, a mensagem dada, entregue pelos apóstolos e discípulos ali no começo da igreja, ali em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver qual é o centro da mensagem. Uma coisa que precisamos também ver são quando uma organização ela apresenta outras coisas que as pessoas, né, que os seus seguidores devem fazer para ser salvos. Quando Cristo não é suficiente, isso é algo que demonstra que essa religião, ela, na verdade, é uma seita. Qualquer religião que apresente qualquer coisa a ser feita além da fé em Jesus Cristo, como
uma condição para ser salvo, isso é uma seita. Quando eu estabeleço que, olha, você crê em Jesus Cristo, tudo bem, mas você precisa fazer tal coisa a mais, ou você precisa observar tal dia, ou você precisa observar tal alimento que você não pode comer, ou você precisa fazer tal coisa a mais, a não ser somente crer em Jesus Cristo. Quando o carcereiro de Filipos, ele fala para Paulo, o que eu faço para ser salvo, senhores? E ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. No discurso de Pedro, Pedro também dá a mesma resposta. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Creiam em Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, quando se apresenta outras coisas para que você faça, além de crer em Jesus Cristo, como, por exemplo, eu já falei disso em um vídeo há pouco tempo atrás, quando se apresenta, por exemplo, uma condição, até uma organização, ela apresenta que ela faz uma comparação entre a Arca de Noé, que era a única embarcação para se embarcar nela e ser salvo. Eles fazem um paralelo entre a arca e a organização, ou seja, você não basta apenas ler a Bíblia, não basta apenas acreditar, crer em Jesus Cristo, você tem que fazer parte dessa organização para ser salvo. Então, uma das características de uma seita, nós vamos falar muito mais ainda aqui sobre seitas, mas uma das características de uma seita é o exclusivismo, quando eles se apresentam como sendo exclusivos, ou seja, você tem que fazer parte desta organização, senão você não é salvo. Você tem que fazer parte desta igreja, senão você não é salvo. Se você não for dessa denominação, você não é salvo. As outras estão fora, somente aqui. Quando se traz essa centralidade para uma denominação e não para Jesus Cristo, isso é uma seita. Então, o que eles estão ensinando não basta apenas crer em Jesus Cristo, você tem que pertencer aqui, você tem que ser daqui. Tudo que sai da centralidade em Cristo e adiciona mais alguma coisa é seita. Não basta crer em Jesus Cristo, você tem que observar tal dia da semana. É seita. Você tem que pertencer a essa organização, a essa igreja. Então, o exclusivismo, ele é uma característica que demonstra aí, né, facilmente pode se reconhecer uma seita dessa forma, através do exclusivismo. Ou seja, não basta apenas crer em Jesus, você tem que pertencer aqui, ou adicionar outras coisas. Você tem que crer em Jesus Cristo e fazer tal coisa. Então, o fundamental, o que eu quero deixar para vocês hoje, é a necessidade de conhecer as Escrituras, de ler as Escrituras sem a interferência de alguma outra coisa, sem a interferência de algum manual, de algum livro. Ore a Deus, peça a Deus que te dê esclarecimento. Se você está sofrendo aí uma influência, se você está ainda indeciso se vai se vai pertencer a alguma religião, observe essas coisas. Observe se a mensagem está de acordo com a mensagem bíblica do Novo Testamento. Observe se há essa questão de adicionar outras coisas para ser salvo. Observe se existe esse exclusivismo que torna uma condição para a salvação. Nós vamos falar ainda um pouco mais sobre isso durante os nossos encontros por aqui. Mas o meu conselho para você hoje é que você faça uma leitura da palavra de Deus. Você pode ler os evangelhos, você pode ler ali Atos dos Apóstolos. Facilmente você vai entender ali, você vai ver facilmente qual era o centro da pregação, qual era o centro da mensagem, o que era apresentado para as pessoas ali. Paulo adverte fortemente, se alguém vier com outro evangelho, com outro ensinamento, além daquilo que eu tenho pregado, além da fé somente em Jesus Cristo, do arrependimento e fé em Jesus Cristo, que seja considerado anátema. Considere isso,
que Deus o abençoe. Ore a Deus, peça ao Senhor que te direcione, que te conduza na leitura da palavra de Deus, para que você possa obter ali de Deus o esclarecimento na sua própria palavra. Eu fico à disposição para ajudar. Você pode entrar em contato aqui através do canal, existem os meus contatos, em que eu me coloco à disposição para te ajudar. No meu segundo vídeo eu falo um pouco sobre o meu testemunho, sobre aquilo que a minha experiência com heresias, com seitas, nesses últimos quase 30 anos, e eu me coloco à sua disposição para te ajudar. E a palavra de Deus acima de tudo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que Deus os abençoe.